Fala galera do primeiro ano, olha eu aqui de novo mais uma vez. A aula de física então ficou por minha conta, tá joia? Então, bom dia aí para todo mundo, né? Ou boa tarde, boa noite, dependendo se você estiver vendo esse vídeo aí num horário alternativo ao da aula, né? Então, mas espero que estejam todos bem aí, todos felizes aí, tudo nos conformes, né? Então, vamos dar início aí para a nossa aula de hoje, né? Ver o que nós vamos trabalhar na nossa aulinha de hoje, tá joia? Bom, como vocês podem ver aí na telinha, nós vamos falar sobre transmissão de calor. Bom, mas primeiro, né, antes da gente falar sobre transmissão de calor, o que é calor, né? Só para a gente recordar aí. O calor é a energia transmitida entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Então, se você tem um corpo com uma certa temperatura, sei lá, 20 graus Celsius, e você encostar esse corpo em um outro corpo que tem a temperatura de 40 graus Celsius, eles vão trocar calor entre eles, tá joia? A unidade do Sistema Internacional de Calor é o joules, mas se vocês se lembrarem aí das matérias passadas, quando a gente estudou calor sensível e calor latente, a gente usava calorias como unidade de medida de calor, porque é a unidade de medida do sistema usual aí que a gente de fato usa com maior frequência, tá já? Então, nesse caso aí especificamente do calor, a gente não usa muito o sistema internacional, a gente usa o sistema usual mesmo aí, que é a nossa calorias, tá joia? E aí, só pra gente também dar aquela lembradinha, né? Existem dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, ele varia a temperatura. Então, por exemplo, a temperatura variou de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius, mas não mudou o estado físico. Então, por exemplo, a água não virou gelo, por exemplo, né? Não congelou a água. No calor latente, por outro lado, ele varia o estado físico, sem alterar a temperatura. Então, o gelo passa a ser água, né? Ou a água passa a ser gelo, ou a água passa a ser vapor. Aí vai variar aí, né, de acordo com o estado físico da matéria, aí, de acordo com a temperatura. Tá joia? Mas então vamos agora falar especificamente aí dos tipos de transmissão de calor, né? Quantas transmissões de calor será que existem, né? Bom, já está aí na tela, né? Existem três tipos. Existe a condução, a convecção e a irradiação. A condução ela ocorre principalmente em meios sólidos, ou seja, ela precisa de um meio que seja sólido, né? Então, por exemplo, uma barra de ferro, algo nesse sentido, para que ela se propague, tá joia? A convecção ela acontece nos fluidos e o que são fluidos, né? Talvez essa palavrinha seja um pouco estranha, não sei se vocês já ouviram falar nela, né? Mas fluidos, a gente resume os fluidos a líquidos e gases. Então, se você quiser trocar essa palavrinha fluidos por líquidos e gases, aqui para nós não tem o menor problema. Então a gente pode dizer o quê? Que a convecção ela acontece em líquidos e gases, belezinha? A gente pode falar isso aí sem problema nenhum, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, tá joia? E o terceiro e último tipo de transmissão de calor é a irradiação, que é uma transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, os raios do Sol chegam até nós aqui por meio de irradiação, tá joia? E ela é a única que não necessita de um meio para se propagar. O que significa não precisar de um meio para se propagar? Ela não necessariamente precisa da água, por exemplo, aqui como na convecção, nos líquidos, né? Não precisa do ar, que o ar não deixa de ser um gás, né? Então ela não precisa de um meio para se propagar. E ela também não precisa de um corpo sólido, de uma barra de ferro, por exemplo, como eu havia dito. Ou seja, ela se propaga também no vácuo, ela não precisa de um meio para se propagar. Show de bola? Bom, então vamos ver mais a fundo, né, essa tal de condução, que é o primeiro tipo aí de transmissão de calor que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Já vamos ver mais a fundo ele. Bom, como a condução então precisa de um meio para se propagar, já que ela se propaga preferencialmente nos sólidos, né? Então, por exemplo, uma barra de metal, como eu havia dito, a condução ela não acontece no vácuo. Então, se você quer impedir que a condução aconteça, é só você criar uma barreira de vácuo ali entre um meio e outro, entre os meios que você não quer que troque calor, tá joia? Porque a condução não acontece no vácuo.
Então, por exemplo, ó, olha essa situaçãozinha aqui. Pensa que você está segurando aqui com a sua mão uma barra de ferro e você coloca ela perto de uma fogueira, em cima de uma fogueira. O que vai acontecer? Vai começar a esquentar, vai começar a esquentar, vai começar a esquentar e vai chegar um momento que aqui vai estar quente também. No início, aqui, só a pontinha que ficou vermelha, só a pontinha da barra que esquentou. Aí esse calor, né, essa cor, né, do metal, que ele fica incandescente quando é aquecido, né, essa incandescência, ou seja, o calor vem passando por meio dessa barra até que ele chega na sua mão. Por que isso acontece na condução, né? Por causa do seguinte, ó. Então aqui, ó, a gente tem mais ou menos o mesmo esqueminha daqui, né? E o que acontece, ó? Pensa que essa daqui são as moléculas da barra de ferro. O que acontece? Quando você põe fogo nela aqui, essa molécula vai começar a ganhar calor. Quando ela ganha calor, o que acontece com ela? O Gleicon mostrou para vocês lá o simulador. Quando a gente aquece as moléculas, o que acontece? Elas ficam agitadas, Quando elas ficam agitadas, elas vão também, vão também agitando as moléculas vizinhas. Então, essa molécula aqui agitou essa, e agitou essa, e agitou essa, e agitou essa. Vai agitando as moléculas, vai agitando, até chegar na nossa mão. E é por isso que a nossa mão não queima logo que a gente coloca a barra de metal na fogueira. Por quê? Porque inicialmente só essas primeiras moléculas que estavam sofrendo uma agitação, só elas que estavam agitadas. Com o passar do tempo, todas as moléculas ali foram ficando mais agitadas. E aí chegou o momento então que queimou a nossa mão aqui. Tá joia? O outro processo aí de transmissão de calor é a convecção. Ela acontece, como a gente viu, preferencialmente aí nos líquidos e gases, né? Então, se ela acontece só em líquidos e gases, ou seja, nos fluidos, ela não acontece no vácuo, né? E também não acontece nos sólidos, tá joia? E acontece quando existir uma diferença de temperatura, que essa diferença de temperatura faz com que exista, né, ou que surja uma corrente de convecção, que a gente chama de corrente de convecção. E a gente já vai ver aqui no desenho o que é essa corrente de convecção. Até que o sistema passe a ficar em equilíbrio. Então, até que a temperatura de todo o sistema ali seja a mesma, né? Até que a temperatura atinja uma temperatura de equilíbrio. Então, olha só. Pensa que você pega uma caneca aí, coloque água e aqueça ela. Coloca uma panela de água. Põe uma panela de água lá no fogão. Acende o fogão, né? E o que acontece? Aqui embaixo a água vai ser quente, porque ela está recebendo a chama, né? Ela está recebendo o calor diretamente nela. Então aqui embaixo a água vai ser quente, tá joia? E em compensação, aqui em cima a água ainda vai estar mais fria. Aí que acontece as correntes de convecção. Por quê? Porque a água quente ela fica menos densa. Se ela é menos densa, ela sobe. E a água que é fria, ela é mais densa. Então ela desce. Então tá vendo que ela faz, ó, meio que um ciclo aqui, ó, meio que um círculo aqui, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então a gente chama esse sobe e desce, entre aspas, né, de corrente de convecção. Então a água quente vai subir e a água fria que estava aqui em cima vai descer. Então a esse movimento a gente dá o nome de corrente aí de convecção, tá joia? E que é aí uma forma de transmissão de calor. Então eu coloquei esse outro desenho aqui para a gente guardar na nossa cabeça o seguinte: água quente sobe, água fria desce. Então lembra do seguinte: água quente sobe, água fria desce, tá joia? Então a gente tem que lembrar disso daí, tá bom? Aqui também então nós temos um outro exemplo de correntes de convecção. Eu disse que elas aconteciam nos gases e nos líquidos, tá certo? Nos fluidos. Então a gente já viu como que elas acontecem nos líquidos, né? A gente viu o exemplo da água. E agora então a gente vai ver como que elas acontecem no ar, né? Por exemplo, o ar é um exemplo de gás aí. Então na nossa geladeira acontece essa corrente de convecção, essa tal corrente de convecção que a gente acabou de ver. Por quê? Aqui em cima a gente tem o ar bem frio.
esse ar bem frio desce, porque ele é menos denso, ou mais denso, perdão, o mais denso desce, então o ar frio é mais denso, então ele desce, e o aqui embaixo é um pouco mais quente, ele sobe, então dentro da nossa geladeira, a todo momento está ocorrendo, aí, está acontecendo correntes de convecção. E aqui, ó, não achei um desenho tão bom, mas ó, o ar condicionado, se você parar para reparar, ele tá sempre, ele é sempre instalado perto do teto, né? Ele é sempre instalado mais para cima. Por que a gente não pode instalar o ar condicionado aqui no chão? Porque o ar condicionado, a gente quer, né, normalmente que ele esfrie, né? E o ar frio faz o quê? O ar frio desce. Então, por causa das correntes de convecção, o ar frio vai descer e é justamente o que a gente quer, né? A gente quer que o ar frio desça até nós, tá certo? Então, ele tá lá em cima, então a gente quer que ele desça até nós pra gente também ficar geladinho, tá joia? Então, é por causa disso que o ar-condicionado ele é sempre instalado mais próximo do teto, né? Ele é sempre instalado mais alto, porque o ar frio vai descer, tá joia? Terceiro e último tipo aí de transmissão de calor é a irradiação. Ela é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas e ela não necessita de um meio físico. Então, já que ela não necessita de um meio físico, como a gente já disse lá no começo, ela pode acontecer no vácuo. Então, ela é o único processo de transmissão de calor que pode acontecer no vácuo, tá bom? Então, o exemplo que eu tinha dito lá, ó, do Sol. O Sol ele esquenta a Terra aí por meio da irradiação. Mas será que tem um jeito da gente impedir que essa irradiação aconteça? Porque ó, na convecção e na condução, a gente consegue impedir elas pelo vácuo, né? Nenhuma das duas vai acontecer no vácuo. Mas essa aqui agora ela acontece no vácuo. E aí, como que a gente impede que essa irradiação aconteça? Vamos supor que a gente não quer que o Sol esquente a Terra. Como que a gente faz? Que ela se propaga no vácuo, se propaga no ar. E aí, como que a gente faz? Vamos pensar, ó, a gente tem o nosso Sol aqui e tem a nossa Terra aqui. O que será que a gente faz para, entre aspas, aí, proteger a Terra desses raios do Sol aí, dessa irradiação? O que será? Bom, se a gente conseguir pegar um papel alumínio gigantão, então pensa no papel alumínio, né, que a gente usa lá para cozinhar, né? A gente usa para pôr na assadeira lá em cima da carne, para a carne assar mais rápido, né? Às vezes na churrasqueira, aquela fraldinha que fica lá horas e horas assando, né? E que no finalzinho fica aquela carne desmanchando, aquela carne gostosa. Então pensa num papel alumínio gigante que a gente vai colocar ele na frente aqui do Sol. Então, ó, os raios solares vão ser emitidos, né? Mas o papel alumínio ele tem a característica do quê? Ele tem uma característica refletiva. Então ele vai refletir esses raios. Então a maneira que a gente consegue aí para impedir a irradiação é colocar uma superfície refletiva, como por exemplo o alumínio ou por exemplo o inox, né? Uma superfície também muito refletiva, tá joia? E é por isso que a gente tem que colocar o papel alumínio com a parte brilhante, né, sempre virada para o lado da carne, tá joia? Para que aquela carne não perca aí o calor por irradiação, belezinha? Então, partindo disso aí, a gente pode entender mais ou menos como que funciona um sistema de copos ou garrafas térmicos, ou pelo menos os que sejam mais eficientes, né? Então tem aí 3 fotos, então uma garrafinha térmica aqui, esses copos de tomar cerveja, né, que ficou bem famoso recentemente, e uma garrafa de café. Como que a gente consegue criar, ou como que é uma garrafa térmica, um copo térmico, com a maior eficiência possível? Como que é o copo, a garrafa térmica, entre aspas, perfeito? É isso que a gente vai ver agora. Olha só. Temos um desenho aqui, ó, de perfil de uma garrafa térmica, né? E essa garrafa térmica, uma garrafa térmica de boa qualidade, ela vai ter várias camadas. Porque cada camada vai servir para impedir um tipo de transmissão de calor. Tá joia? Então, ó, por exemplo, aqui o primeiro que a gente tem é o vácuo. A gente viu que nem a condução nem a convecção acontece no vácuo. Então, o vácuo ele está impedindo que a condução e a convecção aconteçam.
Dentro dessa garrafa, se você pegar uma garrafa que você consegue olhar lá dentro, olha dentro dela e vê se ela é uma superfície espelhada, né? Ou se ela é uma superfície que reflete bem, né? Se é uma superfície de inox, por exemplo, como eu disse, né? Vê se ela reflete bem. Se ela reflete bem, se ela for uma superfície espelhada, significa que a sua garrafa térmica ela é boa. Por quê? Porque ela vai impedir a irradiação, tá joia? Aqui embaixo nós temos um isolante térmico que vai impedir a condução de calor, né? Eu escrevi aqui convecção, mas é prioritariamente a condução, né? Se você tem uma superfície isolante, você impede que conduza calor aqui, tanto para entrar quanto para sair, né? A tampa, da mesma maneira como aqui o apoio, né? Vai impedir, vai isolar a condução, tá certo? E aqui, por último, aqui, né, na camada mais externa, um material protetor aí, tanto para dar uma sustentação a toda essa estrutura interna, né, mas tanto também para impedir um pouco da condução de calor, tá joia? Então, para quando você encostar a mão naquela garrafa ali, para você não esquentar ela, tá joia? Então, se você pega um copo de vidro, por exemplo, e você pega uma água bem geladinha e coloca no seu copo de vidro, e aí você segura ele aqui, o que vai estar acontecendo? Você vai estar transmitindo calor para o copo, ou seja, você vai estar esquentando o seu copo de água. Agora, se for um copo, se for uma garrafa, que ela tem uma certa característica, que ela não permite, ela tem um certo material, né, que não permita que esse calor da sua mão passe para o seu copo, ele vai ser um copo aí que seja, que vai manter a sua bebida mais tempo, ou gelada ou quente, tá joia? Vamos então aí para o nosso primeiro exercício. No nosso primeiro exercício, então aí ó, da UFSCar, como vocês podem ver, tá joia? E é um exercício justamente dessa matéria aí de transmissão de calor que a gente está vendo hoje, tá joia? O exercício diz para nós o seguinte, ó, vamos lá, acompanha comigo aí o enunciado, ó, vamos lá. Um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base relativamente pequena se comparada com sua altura. Ou seja, ele é muito alto e ele tem uma área muito pequenininha. Se ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura, então ó, tem água aqui dentro e aqui a gente esquenta ele, põe ele em cima do fogão. A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu aquecimento ocorre apenas por, olha só, a gente viu que a condução acontece prioritariamente, né, ou acontece mais facilmente com a condução. E a água não é sólido, né, porque a água está a temperatura ambiente. Então ele deu a dica para nós o quê? Que a água está líquida, porque a temperatura ambiente a água é líquida, tá certo? Então, água a temperatura ambiente, água líquida. Então, a condução não vai ser. A irradiação é aquela do sol que a gente viu, então também não pode ser. Ou seja, sobrou para nós aí a convecção. Show de bola? Que é justamente o que a gente viu, né? Que a gente viu que a convecção acontece em fluidos. E o que são fluidos mesmo? Gases e líquidos. A água, a temperatura ambiente é um líquido, né? Então, portanto, ela vai acontecer aí a transmissão do calor apenas por convecção. Segundo exercício. Preparar um bom churrasco é uma arte e em todas as famílias sempre existe um que se diz bom no preparo. Então sempre tem aquele cara que fala, não, eu sou o bom do churrasco, né? A mulher do Gleicon aí eu sei que manja do churrasco, hein? Eu sei que ela faz umas carnes bem diferenciadas, umas carnes top, né? Aliás, tudo, né? Cozinha muito bem. Mas, seguindo aqui no nosso exercício então. Em algumas casas, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Então, você assa lá a carne no almoço, né? E acaba sobrando um pouco de carne que vai dar para comer no jantar. Para manter as carnes aquecidas o dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor. Então, pega um isoporzão grande, né? Ou talvez não tão grande. E reveste ele por dentro, assim, coloca papel alumínio. A figura a seguir mostra em um corte lateral, né? Então mostra de perfil assim, uma caixa de isopor revestida de alumínio com carnes em seu interior. Então olha só, como o enunciado disse, ó, tem uma caixa de isopor e dentro dessa caixa ele colocou ó, papel alumínio aqui em volta e aí as carnes aqui dentro, né? E ele pergunta então, pede pra gente aí completar as lacunas de acordo com os nossos conhecimentos. Então olha só, vamos ler a frase aqui pra gente completar.
A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. Um recipiente adiabático é um recipiente que significa ele ser adiabático, né? É um recipiente que ele impede ou que ele dificulta a troca de calor do que está ali dentro com o meio externo. Então, geralmente o isopor você coloca gelo lá e a bebida para gelar. Então, o isopor ele impede que a bebida sua gelada lá dentro troque calor com o meio externo, que está a uma temperatura mais alta, né? Então, um recipiente adiabático ele faz isso. Ele impede a troca de calor com o sistema interno, ou seja, com a parte de dentro do isopor, com o meio externo, que no caso aí o nosso ar, tá joia? Mas então, já que eu fiz esse parênteses aí, né, do que é um recipiente adiabático, vamos voltar do começo. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático, como eu acabei de explicar. O isopor tenta o quê? Vamos lá, para as alternativas. Tenta impedir? Sim, ele tenta impedir. Tenta facilitar? Não, é um recipiente adiabático. Acabei de explicar para vocês. Ele tenta impedir que troque calor com o meio externo. Então, vai ser para nós a alternativa... Ops, perdi o mouse. Ou a alternativa A ou a alternativa C. Então, já vamos escrever aqui, ó. O isopor tenta impedir a troca de calor com o meio por convecção ou condução. A convecção, ela ocorre principalmente aí nos fluidos, né? Então, ela vai impedir aí por condução, tá joia? E o alumínio tenta impedir por irradiação, tá joia? Portanto, a alternativa correta, letra C, joia? Terceiro exercício. Julgue as afirmações a seguir. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então, correto, né? Então, foi a primeira coisa que eu disse na nossa aula de hoje, que a definição de calor, né? Que a definição de calor é justamente essa. O calor é a transferência de calor de um corpo ocorre para o outro, sendo que haja a diferença de temperatura entre eles. Então, se um corpo estiver mais quente do que o outro e a gente encostar um no outro, né, eles vão trocar calor. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Não, nos sólidos, não. A gente viu que a convecção é aquela que ocorre nos fluidos. E o que são fluidos? Gases e líquidos. Portanto, errado. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Verdade, porque ele é o único que pode acontecer no vácuo. Lembra? Então, verdadeiro. Portanto, 1 e 3 estão corretos. Portanto, letra D. Apenas 1 e 3. Sobre os processos de propagação de calor, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta. Olha só, ele quer que a gente marque a errada, a incorreta. Então, muito cuidado. Que a gente vê um negócio que está certo, né? A gente já vai lá e já marca. Cuidado, ele quer a incorreta. Então, vamos lá. Item A. Alternativa A, perdão. A convecção é observada em líquidos e gases. Verdadeiro. A condução de calor pode ocorrer em meios materiais e no vácuo. No vácuo não ocorre condução de calor. Então, essa já está errada. Mas vamos ver se tem alguma aí que a gente acha que pode gerar uma certa dúvida. O processo de propagação de calor por irradiação pode ocorrer sem a existência de um meio material. Verdade, porque ele é o único que acontece no vácuo. Então, verdade. O calor é uma forma de energia que pode se transferir de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Justamente isso que é a nossa definição de calor. O processo de convecção térmica consiste na movimentação de partes do fluido dentro do próprio fluido em razão das diferenças de densidade entre as partes do fluido. Verdade, é aquele negócio que eu disse para vocês guardarem. Ó. A água e o ar, ou o ar quente, sobe e o frio desce. Então, quente sobe, frio desce. Quente sobe, frio desce. Quente sobe, frio desce. Tá joia? Então, a alternativa E está correta. Portanto, a alternativa a ser marcada é a letra B, que é a incorreta, como nos pediu o exercício. Tá joia? Muito obrigado a todos e a todas. Agradeço a presença de todos aí na nossa aulinha, tá joia? E
Se ficou alguma dúvida aí dessa aula, tá joia? Venham me perguntem, eu estou super à disposição de vocês, tá joia? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!